Yogi Tsurushima! Desde sua apresentação na trama de One Punch Man, Genos sempre foi colocado como um personagem bastante atípico, né? Um personagem que estava sempre funcionando a 200 km por hora, enquanto seu mestre estava ali a 60, 50, mas quando acelera vai pro infinito, o Genos sempre estava querendo poder, força, habilidade, evoluir, querendo cada vez mais pontos nesse sentido. A questão, meus amigos, é que tudo isso, toda essa ligação de Genos com o Saitama, talvez seja algo proposital, algo talvez não planejado, mas sim algo que foi utilizado para criar o único ponto fraco do nosso careca de capa através do Dr. Kusseno. É o que nós vamos discutir depois da vinheta. Como eu disse pra vocês, o Genos foi apresentado para nós no terceiro ou no quarto capítulo de One Punch Man, quando nós observamos a luta contra a Mulher Mosquito, né? Aquele mosquito que conseguiu derrotar o Saitama e que o Saitama tava batendo ali no mosquito, e mesmo assim o mosquito não foi derrotado, né? Uma das poucas criaturas que conseguiu sobreviver depois de uma séria porrada ali contra o nosso careca de capa. Nós visualizamos esse combate ali do Genos com a Mulher Mosquito, e o Genos começa a querer pulverizar, né? Tá querendo ali acabar com a Mulher Mosquito e também com todos os mosquitos da personagem. No meio de tudo isso, o Genos acaba utilizando ali uma forma para conseguir pulverizar a Mulher Mosquito, mas o Genos não se importa. Ele não liga para as criaturas ou até mesmo seres humanos. Ele não sabe se a cidade está abandonada ou não. Ele simplesmente chega ali no local e decide dizimar ali a região inteira para acabar com a Mulher Mosquito. Isso já era algo para chamar a atenção na relação do Genos, que o Genos realmente não estava medindo esforços para alcançar novas habilidades para lidar com esse suposto ciborgue enlouquecido que foi criado em sua cabeça, mas ao mesmo tempo nós já conseguimos ver que o Genos tinha algo diferente. Inclusive, nessa explosão, o Saitama estava lá. O Genos já tinha visto o Saitama por ali, e para matar a Mulher Mosquito, o Genos estava realmente ciente que poderia matar o Saitama também. Ele vê o Saitama, ele decide incinerar ali a Mulher Mosquito, sabendo que o Saitama está ali, mas mesmo assim acaba pulverizando ali, tentando pulverizar a personagem, e dessa forma o Saitama sobrevive. Isso já mostra que o Genos já tinha uma peculiaridade, algo ali na cabeça que fosse realmente algo para chamar a atenção, né, de que ele tinha algo bastante errado em sua visão. Então, nisso tudo, o Genos começa a lutar contra a Mulher Mosquito, que recebe um upgrade das suas habilidades, né? Ela começa a espalhar os mosquitos, ela recolhe os mosquitos que drenaram sangue aí pela região, meio que drena esse sangue dos mosquitos e assume essa nova forma, assume ali essa nova característica da personagem. E nisso ela acaba dando fim no Genos, né? Meio que tipo assim, destruindo o personagem, destruindo o corpo dele. E assim o Saitama acaba derrotando a Mulher Mosquito, fazendo com que ela seja mandada ali para longe através com um simples tapão, né? Como se fosse um mosquito, o Saitama manda a Mulher Mosquito para longe, conseguindo lhe derrotar. E então o Saitama fica todo empolgado por conseguir finalmente botar os mosquitos pra lá. O Genos acaba ficando ali surpreso, tipo assim, caramba, quem é esse cara? Ele conseguiu realmente ser terrivelmente poderoso, e no final vemos o Genos falando, né, de que ele é um ciborgue e que ele luta pela justiça, e ele se chama Genos, né? Ele tem ali a base de chamar ali de Genos, ou seja, aqui ele já estava falando que ele era um ciborgue e estava lutando pelo Dr. Kusseno, porque se o Kusseno é a justiça, é claro que o Genos vai lutar por ele também. E assim o Genos acaba pedindo, o Genos acaba falando para o
Saitama ser o seu mestre. É uma ligação muito interessante, mostrando para nós como o One, ele é um excelente roteirista, como que ele consegue realmente ligar os pontos e que desde o começo da sua história ele já estava pensando de forma muito intrínseca envolvendo a ligação de Genos e Saitama para criar o ponto fraco, o ponto principal ali fraco do nosso careca de capa. Meus amigos, os próximos capítulos da webcomic de One Punch Man prometem realmente fazer história no nosso meio. Enquanto isso, a gente vai comentando, discutindo aqui, você vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal e também compartilhando os nossos vídeos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos vídeos pra gente continuar falando de One Punch Man por aqui. E é claro que você também pode tornar membro do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hypar. Tem muito conteúdo pra gente abordar de One Punch Man aqui por ainda. Tem, cara, tem a animação que a gente tá falando, quer dizer, a falta de animação que a gente tá falando. Nós estamos aqui comentando a webcomic, o mangá também, teorias pra tudo quanto é lado sobre este universo fantástico. Então chega junto, se aproxima mais, se tornando membro e mandando seu valeu pra continuar fortalecendo o Geek Brasil. E como eu falei pra vocês, essa conexão do Genos com o Dr. Kusseno, ela é algo que o Dr. Kusseno tava jogando na base da aleatoriedade, né? Ele já sabia que o Saitama estava por aí, ele já entendia que o Saitama estava por aí e decide soltar o Genos em algum lugar. Ele provavelmente não sabia quando esse encontro iria ocorrer, mas automaticamente essa vontade ali do Genos de querer ficar forte provavelmente lhe conduziria até o Saitama. Ele talvez não pensasse que isso poderia acontecer de forma tão rápida, ou de forma tão clara, ou de forma tão direta, mas quando isso ocorreu, ele acabou usando toda essa conexão para fazer com que o Genos ficasse ainda mais próximo do Saitama e se tornasse um dos maiores amigos ali do nosso careca de capa ao lado do King. Então toda essa conexão que o Dr. Kusseno faz ali do Saitama com o Genos é algo proposital para criar um laço, para fechar realmente ali a única saída, o único ponto que pode impedir o Saitama de conseguir intervir ali nos planos do Dr. Kusseno. Então o Genos sendo controlado, inclusive um rapaz aí nos comentários falou uma coisa muito precisa, de que o Genos agora ele pode estar sendo controlado ali pelo Dr. Kusseno da mesma forma como aqueles que estavam na New Heroes e tinham as armaduras, né, que estavam com as Sweet Armors. Isso acaba sendo algo até mesmo intrigante, porque ativa ali o gatilho, como nós vimos, o Genos mesmo fala que ele luta pela justiça, e nós observamos ali pelo Drive Night de que essa justiça é o Dr. Kusseno. Se o Dr. Kusseno pede para ele fazer, ele vai fazer, mesmo que isso vai causar danos às pessoas, porque o Drive Night acreditava que aquilo ali era a justiça absoluta, e o Genos também acredita que se trata realmente dessa justiça absoluta. E o Genos então ele é colocado nessa figura para ligar-se ainda mais ao Saitama e criar uma camada extremamente interessante entre o personagem, o careca de capa, e conseguir criar um vácuo ali para o Dr. Kusseno agir. E isso é muito intrigante, muito interessante também, porque todas as artimanhas do Dr. Kusseno vão sendo amarradas pouco a pouco. Como a gente consegue observar, o Bofoy, o Dr. Bofoy acaba explicando para nós que o Dr. Kusseno estava estando tudo que o Genos ouvia. Então, de forma até mesmo favorável para ele, o Genos entra para a Associação de Heróis, entra ali como classe S e começa a ouvir de forma direta tudo que a associação estava fazendo. Isso é muito interessante porque ao mesmo tempo que o One entrega esse capítulo da webcomic, nós temos um episódio também da animação que sai simultaneamente para conversar com o capítulo da webcomic. Isso por quê? Isso porque o Izamu está conversando com o Sekigar.
e ele fala que um dos heróis ali está caguetando alguma coisa, tá vazando informação ali para a Associação de Monstros. Ninguém sabe quem é, a saga acaba e nós não descobrimos quem seja, mas de fato era o Genos vazando informação para o Dr. Kusseno, o Dr. Kusseno pegando essa informação e passando para o Gyorogoro lá na Associação de Monstros. Então tudo isso vai se encaixando peça por peça. Além disso tudo, nós entendemos um pouco mais sobre o conceito de como o Dr. Kusseno entendia tão bem o Saitama. Como, diferente de vários personagens, como o Dr. Kusseno consegue convencer o Saitama através das suas artimanhas. Nós observamos que o Saitama foi convidado ali para o grupo Fubuki para fazer parte ali dos máximos dos heróis de classe B. E a Fubuki faz ali alguns prestígios, algumas coisas sobre os cargos, algumas comissões e tal, e nada disso convence o Saitama, né? Nada disso acaba convencendo o Saitama a participar do grupo, e de forma realmente muito sincera ele acaba recusando. Na cabeça da Fubuki ela acredita que o Saitama pertence ao grupo, mas o Saitama tá bem longe aí do que esse grupo representa. Outro personagem que tentou convencer o Saitama a fazer parte do seu planejamento foi o Mask, e aqui a gente trouxe até um vídeo brincando sobre isso, né, de que o Mask deveria ter feito ali uma oferta de 10 anos de compra de supermercado de graça, deveria ter feito ali vários cupons de desconto no supermercado, vários cupons de desconto no hortifruti, em verduras, legumes, pra sopa. Tudo isso, se ele tivesse feito pro Saitama, o Saitama teria aceitado facilmente se tornar o símbolo, a cara da Associação de Heróis. Mas o Mask não conseguiu realmente entrar nessa, não conseguiu compreender ali o Saitama. Diferente de quem? Diferente do Dr. Kusseno. Olha só, né? E na semana do React, se você está acompanhando os Reacts do canal do Wiki Brasil, eu sei que tem muita gente falando, tá péssimo ali a animação e tal. A gente vai falar sobre isso depois. Nós vamos comentar sobre isso, sobre a animação, sobre o estado deplorável da animação depois. Até no mesmo React eu não tô deixando muito, não tô levando muito isso em consideração. Mas o fato é que o Kusseno, ele, por mais que o Saitama tente afastar o Kusseno sabe o que fazer para manter o Saitama interessado na sua presença e ao mesmo tempo não suspeitar que ele é um vilão. O que ele traz? Ele traz carne. Ele sabe que o Saitama gosta de sopa, ele traz carne, e não só carne, ele traz carne de primeira, carne cara, carne muito cara. Então quando o Saitama olha pro pacote de carne, ele fala, nossa rapaz, seja bem-vindo, entre aqui, sente aqui do meu lado, se você quiser vir mais vezes aqui, você é bem-vindo também. Como o Kusseno sabe disso? Ele sabe de todas as conversas, por ouvir todas as conversas que o Genos teve com o Saitama. Ele consegue conduzir o Saitama de acordo ali com a sua vontade, visto que ele conhece o Saitama tão bem quanto o Genos. E por isso é muito claro pensar que o Genos é o ponto fraco do Saitama. Eu realmente estou curioso para saber como que o Saitama vai lutar ali contra o Genos. O Genos que está num estado completamente debilitado, no sentido que se ele tiver com a armadura ativada da mesma forma como os New Heroes estão, a armadura poderia ser destruída e fazer com que o New Hero voltasse ao normal, né? Fazer com que o New Líder acabasse voltando ao normal. Mas o Genos é a própria manifestação da armadura. O Genos é a própria manifestação da tecnologia do Dr. Kusseno. Então, como o Saitama pode pará-lo? Como o Saitama pode parar a manifestação do Genos sem lhe destruir, sem lhe matar? Isso que pode abrir o caminho, pode dar vantagem para o Dr. Kusseno atingir um novo potencial, atingir uma nova idealidade. E o mais interessante de toda essa informação é que o Bofoy explica que quando ele estava investigando tudo isso através da inteligência artificial, de como o ser humano poderia alcançar outro patamar de poder e de força, ele entendeu que se estivesse caminhando ali diretamente para se tornar um robô, ele perderia a principal capacidade do ser humano, que é o que? O processamento do nosso cérebro. A questão do nosso cérebro de conseguir processar dados é de forma muito infinita em comparação a um
um computador, né? Da maneira como a gente consegue renderizar as nossas visões computacionais, tanto ali da base de cálculos, tudo isso é algo realmente assim maravilhoso. E se você colocar a tecnologia, o nosso cérebro consegue processar tudo isso de forma até mesmo fácil. E é o que o Dr. Malfoy tá querendo replicar isso através do Janus, que o Janus realmente é este ciborgue que conseguiu chegar num patamar, conseguiu chegar numa estatura completamente diferente. E isso é claro na webcomic. Quando a gente coloca mais status do mangá, é aí que o negócio fica feio. Porque o que que acontece? O Drive Knight, ele leu as informações do Saitama para criar aquela forma absurda dele, para criar aquela forma que ele fica até mesmo careca. Ele fica até mesmo careca para copiar o Saitama, porque antes do Dr. Kuseno morrer, ele faz uma leitura corporal do Saitama, né? O Saitama até vai passar a noite lá no laboratório do Dr. Kuseno, os dois acabam meio que entrando ali naquela visão e tal, e aí depois o Dr. Kuseno acaba sendo morto ali pelos ciborgues, mas no caso é só ele tentando dar fim ali ao seu próprio corpo. E no mangá nós temos então o próprio Dr. Kuseno tendo acesso ali ao núcleo do Janus, o segundo núcleo que ficou na mão ali do Saitama durante todo o confronto contra o Garou. Isso pode dar ainda mais dados para o Dr. Kuseno lutar contra o Saitama, ou até mesmo dar mais dados ali para o Drive Knight na luta contra o Saitama. Isso pode replicar ainda mais coisas interessantes. Caramba, o One conseguiu fazer uma boa amarração, um bom ponto, uma boa estratégia para criar um ponto fraco extraordinário entre Janus e Saitama. E vocês, o que que vocês acham? O que que vocês acreditam que o One vai fazer ali com Saitama e Janus? Chegou o fim do Janus? O Saitama vai conseguir resgatar o nosso ciborgue maluquinho? O que que vocês acham que vai acontecer? Saitama vai ficar refém ali desse sentimento com o Janus? Saitama vai dar fim no Janus da mesma forma como o Drive Knight? Eu acredito que não. Claramente eu acredito que não. Porque para o Drive Knight, o Saitama acreditou que ele era simplesmente ali um robô. Agora o Janus não é um robô. O Janus, ele é um ciborgue. É diferente. É um humano com ciborguetização, né? Então, tipo, o que que vai acontecer? Deixa aqui nos comentários o que que vocês acreditam.